Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Aos ouvintes da Rádio Cisal, do programa A Caminho da Luz. Boa noite, meu amigo Jurandir Cirino, e boa noite, Genivaldo Silva. Mais uma vez estamos aqui com vocês. Boa noite, Loura. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cisal, em especial os que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência. O Caminho da Luz está nesse momento iniciando com muito carinho para vocês. Queremos mandar um abraço aos nossos companheiros do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, aqui em Coité, na rua Antônio Nunes Gordiano, 99, conhecida Rua Carijé, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salgadalha, e aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho. Queremos cumprimentar e agradecer a presidência e as diretorias da Rádio Cisal AM de Coçando Coité, assim como toda a equipe técnica, em nome de Genivaldo Silva, o nosso operador técnico e companheiro desse programa. Bem, temos recebido algumas perguntas através do e-mail celave.coité@hotmail.com e através da página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook, e também perguntas feitas ao vivo pela rua. O nosso tema central hoje, continuando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós temos aqui uma parte 13, que faz parte desse capítulo. Que vos direi que já não conheceis dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Vamos comentar, Júlio, esse pedacinho aqui? Vamos sim. Então a gente... mundos mais adiantados, mundos mais atrasados, são os mundos quer dizer, mundos mais adiantados espiritualmente, mundos atrasados. Nós aqui na Terra, nós somos um mundo ainda atrasado, né? Um mundo de sofrimento, mas não só de sofrimento também, mas de progresso espiritual, não é mesmo? Exatamente, só que na Terra é mais evoluída do que outros orbes ainda. Então as pessoas que estão na Terra já passaram por lugares menos adiantados e por uma questão de rebeldia vieram para a Terra para aprender mais. Então mesmo na hora de a gente pagar as contas, Deus na sua misericórdia, Ele usa, não o castigo, mas Ele usa te colocar no lugar adequado para que você repare os seus vícios e cresça moralmente. Além de ajudar você a crescer, Deus não te castiga em nenhum momento. Pelo contrário, pega dos seus erros para você fazer a reparação necessária e te dar misericórdia do crescimento espiritual. Quem está na Terra, portanto, não são espíritos recém-criados, já são espíritos que já têm discernimento necessário para fazer as suas escolhas na vida. Como nesse subtítulo nós estamos falando sobre o mundo de expiações e provas, vamos entender mais um pouquinho. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação.
As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo alguns atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação do mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Aqui é interessante a gente comentar um pouco sobre essa questão de expiação. Nós temos aqui uma coisa interessante para a gente pensar sobre as primeiras raças, né? As raças bem adiantadas, digamos assim, tecnologicamente para a época, né? Que foram os egípcios, né? Os maias, os astecas, os incas, né? Que foram raças muito superiores às que habitavam até então aqui na Terra. E eles vieram ao mundo e deixaram até hoje suas marcas registradas. Podemos pensar em Machu Picchu, né, que é uma cidade encantadora no Peru, né? As pirâmides do Egito, né, as construções que existem no México, né? Então são marcas de uma civilização que até hoje deixa principalmente a arquitetura moderna sem saber como eles conseguiram construir aquilo tudo. Digamos que eles já têm um conhecimento de irrigação. Quanto tempo, quantos mil anos tem aquilo ali? Então, o Espiritismo nos diz que esses povos eram povos que vieram de um planeta mais evoluído tecnologicamente do que a Terra, mas que foram pessoas, espíritos, digamos assim, que não conseguiram evoluir moralmente. Então, eles vieram sofrer na questão material, mas trouxeram seu cabedal de sabedoria, de conhecimento para a Terra e deixaram sua marca, mas eles já retornaram ao seu planeta de origem porque já aprenderam o que precisavam aprender aqui na Terra, não é, Júlio? Eu acho que você conheceu Machu Picchu, né? Sobretudo tolerância, né? Porque são espíritos altamente inteligentes, né? Donos de técnicas e de conhecimento que os outros nativos não têm como ver. Então, para eles era um tormento ter que conviver com pessoas de cabeça fechada, de conhecimento restrito, né, com a diferença gigantesca de adaptação. Então, era a prática contínua da tolerância. Exatamente. Então, assim, a gente entende assim, essas colocações que dizem que a Terra é um planeta de provas e expiações. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então, você podia falar um pouquinho para a gente encerrar esse pequeno capítulo, a distinção entre expiações e provas, né? Você é mestre nisso. Bom, provas são as decepções que a gente tem na vida, as dores que a gente enfrenta diariamente, né? São aquelas escolhas que a gente faz e no meio do caminho tem um tropeço. Então, todas as provas na nossa vida, ela tem a função primordial de nos tirar da ilusão. Por isso que dói, por isso que a gente se decepciona, por isso que a gente
pseudamente fica inimigo de situações ou de pessoas. Na verdade, as provas são as dores que a gente enfrenta para poder crescer. E as expiações, ela é mais que isso. Ela vem através de doenças, né? Para que o espírito que está encarnado ele seja totalmente dependente de outros espíritos. Por quê? Às vezes ele vem cego, alguém precisa estar guiando para ele andar. Às vezes ele vem com demência, onde precisa ser alimentado, onde precisa ser vestido, onde precisa ser cuidado, onde precisa ser tirado e colocado da cadeira de rodas, né? Então ele depende emocionalmente de outra pessoa. São espíritos que se rebelaram, que se distanciaram da lei do amor, que é a lei primordial que Deus nos ensina. Então ele, no pseudo castigo, que não existe castigo, mas na reparação que ele está fazendo, Deus o coloca numa situação de dependência tão grande que ele vai conseguir aprender a amar vendo o amor que o outro dedica para ele. A mãe cuidando, o pai cuidando, o irmão cuidando, o vizinho cuidando, enfim, dando água na boca, ele não sabe pegar sozinho, levando para o sanitário, que ele não sabe fazer sozinho. Então o espírito, mesmo com a reparação de erros anteriores, ele ainda evolui com a misericórdia de Deus. Isso é uma expiação. É expiação também, você às vezes nascer em um lugar com que você não se identifica com ele, né? Então, assim, a gente pode ver que tivemos informações que aqui, em Conceição do Cureté e também em todo o semiárido, né, baiano, encarnaram espíritos que foram de nobres europeus, que eles viveram uma vida assim, digamos assim, tinham muitas pessoas a seu serviço, eles não trabalhavam, eles não praticavam assim nenhuma coisa útil, viviam só no ócio, porque eram nobres, né? Então eles não desenvolveram uma série de sentimentos como a solidariedade, o amor, a compaixão, né? Não sabe o que é o trabalho. Então encarnaram aqui nessa terra árida e de clima difícil para trabalhar, para poder desenvolver esse lado que eles não desenvolveram enquanto viveram na Europa, né? Então qualquer um de nós aqui pode ser um desses. É exatamente por isso que as provas são bênçãos, porque nos tira da ilusão. Quando não tira o corpo, tira o espírito que precisou em outra encarnação, esbanjou determinada coisa, vem com essa dificuldade para poder valorizar na próxima. Então é tudo ensinamento. Bem, gente, vamos agora às perguntas que foram enviadas para o programa. Regina pergunta: por que tem mães que gostam mais de uns filhos do que dos outros? Bom, Regina, primeiro porque laço de sangue não é laço de amor. Laço de sangue é laço de parentesco. E a gente não escolhe parente, a gente não escolhe de quem é neto, de quem é irmão, de quem é primo, de quem é sobrinho, a gente não escolhe isso. E também é o seguinte, no caso específico, a mãe tem mais de um filho, 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Dentre aqueles, tem aqueles que ela tem mais afinidade. E a afinidade vem do espírito, vem da alma. Tem um filho que trata a mãe com mais carinho, com mais dedicação. Então, há uma energia, um magnetismo entre eles dois. Então, não é o ato de ser pai ou de ser mãe que faz com que o espírito ame, mas é o ato de eles se identificarem, né, espiritualmente. Eles têm afinidades comuns. Isso é que junta as pessoas, independente do grau de parentesco. Interessante. Maria do Carmo pergunta: como fazer para dissolver a inveja que sentimos de uma pessoa? Sei que é um sentimento ruim, mas às vezes não conseguimos nos libertar dele. Maria do Carmo, ela quer se livrar da inveja que ela tem de alguém. Maria do Carmo, deixa eu contar uma coisa para você. A inveja não é um sentimento tão ruim assim, não. A não ser quando ela lhe traz impulsos ruins e você vai lá e faz. Por exemplo, você inveja uma pessoa e você vai lá e faz o mal para aquela pessoa. Aí ela é indutora do mal. Agora, a inveja, quando ela consegue ser vista como uma emoção apenas, ela na verdade é uma admiração. É uma admiração que você tem pela outra pessoa, só que é uma admiração, vamos dizer, por uma mão torta, por uma via torta. Todas as pessoas que são invejosas, elas, na verdade, estão desenvolvendo uma capacidade que ela não sabe que possui. Aquilo que você inveja na outra pessoa é exatamente aquilo que você gostaria de fazer. Então, no momento que você sente a inveja, você já está despertando dentro de você a capacidade de fazer o que o outro faz.
Então, se o outro é um bom profissional e você inveja aquele profissional, ao invés de você ficar perturbada com o sentimento de inveja que você sente, você se aproxime para poder fazer tão bom ou melhor do que o que a outra pessoa que lhe causa inveja faz. Então, não é um sentimento para você ter vergonha, mas é um sentimento para você trabalhar. É uma admiração às avessas, né? Mas que chama a sua atenção. Então, está mostrando para você, a inveja, que você também tem capacidade para fazer. É isso que você tem que cuidar. Só não é bom quando o invejoso deseja o mal para o outro, ou faz o mal, né? Mas você admirar não é tão ruim assim. Sônia pergunta: meu marido não vale de nada. Meu pai disse que gente é como um rabo de cavalo, só puxa para trás. E que meu filho vai puxar meu marido. Será que isso é possível? Bom, Sônia, aí tem dois processos, né? Essa coisa de puxar é muito relativo, porque na verdade o seu filho pode aprender, né, com o seu marido, porque casa de pai é escola de filho. O que é na cultura da família sempre passa para as pessoas. Agora, espiritualmente não tem nada a ver. Muitas vezes um pai é muito ruim e o filho faz o caminho inverso. Como ele não concorda com as coisas que o pai faz, ele se envergonha dos atos que o pai faz, ele se torna uma pessoa muito melhor, independente do pai. O pai pode ser bom exemplo? Sim. Mas o filho que já tem uma boa índole, sobretudo se você que é mãe mostra que o seu marido está errado nessas situações, a tendência do seu filho é ser um bom filho, ser um bom cidadão, ser uma pessoa de bem. Não necessariamente ele vai ser igual ao pai, a não ser que a criação de vocês permita que ele seja. Se não faltar limite, se não faltar orientação, necessariamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma boa educação resolve bem, né? Essa pergunta veio de Paulo Afonso, de uma moça chamada Tamires Targino. Ela diz: eu moro em Paulo Afonso. Eu tive um ex-namorado que faleceu de acidente no final do ano passado. Estou entrando em contato com vocês porque acho muito bonito a psicografia. Desde a morte dele, que a mãe dele sofre demais. Queria muito ajudar. Vocês não têm uma data prevista para alguma sessão mediúnica aberta? Muito obrigada. Tamires. Olha, Tamires, muito obrigado pela sua audiência, cidade linda aí que você mora. Deixa eu te dizer, nós tivemos psicografia aberta aqui em abril, mas não necessariamente se tem psicografia aberta e o espírito que desencarnou vem a sessão, né? A sirene só toca do lado de lá, nunca do lado de cá. A gente pode estar aberto a essa sessão e o espírito não poder vir. Primeiro porque ele pode estar ainda em tratamento espiritual lá no mundo espiritual. Geralmente quando as pessoas desencarnam de acidente, elas ficam meio que atordoadas com a passagem. Então, os amigos espirituais, os socorristas espirituais, o amparam, o levam, o tratam, e isso demanda de tempo. Para o espírito que já é mais consciente, que já é mais espiritualizado, mais evoluído, isso demanda de um tempo menor. Mas se a pessoa foi pego de surpresa, às vezes ele passa um tempo sem entender a metamorfose que foi, a transição que foi, né? Ele fica vendo o corpo e não sabe que é seu próprio corpo, então fica em confusão. Para ajudar, oração. Pedir a Deus que tome conta, porque na hora que desencarna, Deus já tem uma equipe lá para tomar conta. Então é fé, né, na espiritualidade, é fé na vida e esperança de que ele está sendo tratado, que ele está muito bem. Uma certa vez um espírito se comunicou aqui na sessão mediúnica, no centro espírita, e ele pedia para dizerem à família dele para parar de chamar por ele, porque ele estava em processo de evolução, de ajuste no mundo espiritual, e ele ouvia, porque o pensamento e as palavras têm força. Ele ouvia os pais, os irmãos chamando ele como se ele pudesse resolver os problemas que a família estava passando. Aí ele disse: pelo amor de Deus, gente, diga ao meu pai, diga à minha mãe que não me chamem não, porque eu não tenho como fazer nada e eu estou sendo ajudado pelo meu avô. Pois é. Então não é bom a gente ficar dificulta bastante chamando, né? A regeneração da pessoa no outro lado. A comunicação ela tem que ser espontânea, na hora certa e dirigida por um espírito bom, né? Edilene pergunta: comecei
comecei a frequentar um centro espírita e estava me sentindo muito bem. Aí então, uma pessoa me disse com toda firmeza que quando a gente começa a frequentar um centro espírita, as coisas começam a dar errado na nossa vida. Fiquei com medo e me afastei. Me esclareça isso, por favor. Tem sentido? De jeito nenhum, Adelene. Se tivesse sentido, eu não sei o que seria da minha vida, né? Porque eu tenho 41 anos de espiritismo. E as coisas na minha vida só andaram pro lado bom, graças a Deus. Cada dia eu tento ser um pouquinho melhor do que o dia anterior. O espiritismo, ele tem essa capacidade de mostrar como é que a vida funciona, né? Mostrar que você precisa limpar por dentro, né? Matar a pessoa velha e se tornar uma pessoa nova, ser mais tolerante, ser mais bondoso com você mesmo e com os outros. Então é uma doutrina que, muito pelo contrário, ela leva você para frente, ela lhe torna uma pessoa do bem, ela esclarece a sua vida. Na hora que as dores chegam, você sofre como qualquer pessoa, mas você sabe que tem amparo do mundo espiritual, que Deus está guiando todo o seu processo da sua vida, e que essas amarguras que a gente passa aqui são em função das decepções que a gente tem, das desilusões que a gente tem. Mas, como eu digo sempre, a gente não está no céu ainda, a gente está na terra. Enquanto a gente está na terra, que a gente passa por essas aflições, como Jesus Cristo nos ensinou, na terra tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a terra. Então o Espiritismo ele nos fortalece para que a gente viva com amor verdadeiro no coração, com o nosso lado solidário. O Espiritismo, volte para ele, que você lhe garanto que você vai ser muito mais feliz. Tem que resistir a esses pensamentos. Muitas vezes são sugestões de espíritos inferiores para que você não se desenvolva espiritualmente, né? Gabriel pergunta: tem um grande amigo que morreu há um pouco tempo por conta do alcoolismo. Ele teve cirrose. Achei injusto, porque ele estava começando a buscar curar do vício, a buscar se curar do vício, mas não deu tempo. Será que Deus não podia ter dado uma chance para ele? Deus já deu a chance quando ele veio para a Terra, Gabriel. E segundo, a gente escolhe, Deus deixa livre o plantio. Você escolhe o que você planta, mas você literalmente vai ter que colher o que você plantou. Uma pessoa que vai para o alcoolismo, que contrai uma cirrose, é uma pessoa que bebeu o tempo todo em excesso. No momento que ele se arrependeu, de repente, se tivesse vindo a cura da cirrose, ele voltava a beber novamente, porque Deus não nega oportunidade a ninguém. Se Deus o levou, é porque Deus sabia que, ficando mais na terra, ele iria desviar muito mais, se endividar muito mais e ter uma próxima reencarnação, quando ele volta à terra, em um processo muito mais penoso. Então Deus sabe tudo, sabe o momento certo. Ele colheu o que ele plantou. Agora, com certeza, Deus vai lhe dar a oportunidade de se redimir e de voltar na outra encarnação e detestar a bebida. Pode ter certeza disso. Júnior pergunta: o que acontece com uma pessoa que morre cheia de riqueza e é muito apegada aos bens que possuía? Bom, Júnior, essa é uma pergunta interessantíssima. Quando a gente vem para aqui, muita gente corre atrás da riqueza, só que a riqueza, ela na grande maioria das vezes, ela faz com que o espírito tombe, porque você se torna senhor de si, você se torna senhor das pessoas, você pensa que tem um poder, que é um poder efêmero que passa, né? Você na verdade não tem esse poder, porque a gente precisa se conscientizar e agradecer a Deus pelo que tem, mas o que a gente tem vai ficar, o que a gente é, a gente vai levar. Então, o que se tem de bem material fica para os outros. Na grande maioria das vezes, quando a gente não se desapega desses bens enquanto nós estamos vivos, quando a gente morre, a gente continua apegado. Existem casos de pessoas que se desligam imediatamente. Existe outro caso de pessoas que passam 10, 15 anos tomando conta dos bens, de junto dos bens, né, sofrendo porque os filhos estão vendendo os bens, sofrendo por causa da briga na herança, sofrendo porque alguém está pegando o que é dele. Então, só para você ter um caso, já teve um espírito em Jacobina que um amigo meu passou e tinha alguma coisa na sepultura que ele gostou, mas já estava lá no chão. E ele pegou aquilo e levou para casa. 2 dias depois, quando ele estava
trocando roupa, tomou banho trocando roupa, o espírito chegou para ele, vai botar isso que você pegou que é meu, não lhe pertence, fez um auê enorme, o cara assombrado foi lá botar. Então por aí você tira o grau que fica. Agora, isso depende do grau de evolução de cada espírito, isso não é uma regra. Existem pessoas riquíssimas que terminam de desencarnar, agradecem a Deus por ter tido aquela vida com aqueles bens materiais, né? É muito grato por isso, mas vai embora tranquilamente sem esse apego exacerbado. Então quem tem esse apego, carrega com ele. A gente tem que usufruir e não se apegar, né? Agradecer a Deus a oportunidade. Porque o apego é escravidão. Principalmente quando os bens materiais são resultado do trabalho honesto, sério e do uso da inteligência que Deus deu a todos nós, né? Todos nós. Bem, Luiz Cláudio, ele pergunta, me disseram que nas festas onde rola muita bebida e drogas, existe por lá espíritos perturbados, que muitas vezes acompanham algumas pessoas. Isso é verdade? É verdade. Quando a gente desencarna, só morre o corpo. E os vícios, todos os vícios, eles são emocionais. Os vícios não são do corpo. As pessoas imaginam que é o corpo que pede o vício. O vício vem do nosso psiquismo. Então, quando você é fumante, você vai para o outro lado com vontade de fumar. E muitos dos que já estão lá, que não seguram, eles se encostam em um fumante para que ele possa sugar a energia e matar o vício do cigarro. Isso acontece com droga, isso acontece com bebida, isso acontece com a própria vontade de dançar. Então, nessas festas, nas festas raves, nessas festas regadas a excessos, a desmandos, tem sim uma pleide gigantesca de espíritos ignorantes e que ainda não estão voltados para o bem, que na verdade eles praticam um tipo de vampirismo. Ele vai e encosta nas pessoas que estão bebendo, e às vezes a pessoa tem vontade de beber uma cerveja, bebe 10, porque parte é dele, parte é para abastecer o espírito que está ao seu lado. É verdade isso. Sugando as energias, da pessoa. Sugando as energias do álcool, da droga. É verdade. Bem, Patrícia pergunta, minha filha de 5 anos às vezes conversa com uma amiguinha que só ela vê. Eu pergunto, cadê sua amiguinha, filha? Não tem ninguém aqui. Ela responde, olha aí, mãe, minha amiguinha, tu não tá vendo não? Eu pergunto a vocês, isso é possível? Olha,